Vamos para mais um ponto aqui da Igreja Universal, que é cura divina. Como nós falamos, o Edir Macedo entende que as doenças são resultado direto da operação de espíritos malignos. Epilepsia, AIDS, tumores, tudo isso é encarado como sendo causado por essas entidades. Inclusive é possível, na cosmovisão dessas igrejas, você fazer uma relação entre determinados demônios e as doenças que eles produzem. Então tem espíritos maus que são especialistas em câncer, ou que são especialistas em AIDS ou outro tipo de doença, não é? O Macedo vê a atuação dos espíritos especialmente nas doenças mais difíceis de sarar. Eu vou ler aqui uma entrevista que ele deu à Veja, nas páginas amarelas, há alguns anos passados. Ele disse: há pessoas que têm feridas nas pernas que não cicatrizam nunca. Por quê? Aquilo é um espírito que está alojado ali, ou seja, tem um demônio ali alojado naquela cicatriz. Aquilo é um espírito. Aqueles que têm dor de cabeça constante, daquelas que não há médico que descubra a causa, pois bem, isso é um espírito. Isso é um espírito. Então, doenças incuráveis, dor de cabeça constante, males que a medicina não resolve, ele diz que isso é a presença de um demônio. O demônio se alojou no corpo da pessoa e causa esse tipo de coisa. Ele vê a cura divina, e aqui é um ponto que nós chegamos aqui quase que no coração do pensamento da Igreja Universal. Edir Macedo acredita que a vontade de Deus é sempre curar o crente, ou as pessoas. Deus sempre quer curar, sempre. Se a pessoa não é curada, é porque faltou fé. Faltou fé, mas a culpa não é de Deus. Deus sempre quer curar as pessoas. E ele diz isso com base numa interpretação que ele faz nessa passagem que nós lemos durante o culto de Isaías 53. A passagem que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Acompanhe aqui comigo, porque é importante você entender esse raciocínio. Voltando lá àquela passagem, 53 de Isaías, versos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Edir Macedo vai dizer, olha aqui, o profeta Isaías diz que na cruz do Calvário, Cristo levou não somente os nossos pecados, mas também as nossas doenças, não é? Diz aqui, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e no final do verso 5 diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí você junta isso, Mateus capítulo 8, por gentileza, abra aí. Chegada a tarde, Mateus 8, a partir do verso 16. Chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O próprio Mateus interpreta Isaías desse jeito. Ele diz que o ministério de curar de Jesus era cumprimento daquilo que Isaías tinha dito, que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. A partir daí, então, Edir Macedo diz que da mesma forma que Deus deseja nos perdoar os pecados, Ele também deseja curar as nossas doenças, porque Cristo morreu pelos dois. Cristo levou nossas doenças e os nossos pecados na cruz. Portanto, a cura é um direito do cristão. Daqui você agora pode entender porque ele diz: você tem que reivindicar a Deus a cura, você tem que determinar a cura, porque é um direito seu que Cristo conquistou na cruz. Será que essa interpretação está correta? Vamos pegar primeiro a questão do pecado. É verdade. Em primeiro lugar,
nós temos que dizer que ele está correto, até porque Mateus confirma, né? Ele está correto em dizer que na cruz Jesus levou não somente os nossos pecados, mas levou também as nossas doenças. Isso aí é verdade. Então, o que Cristo fez na cruz foi amplo, foi não somente para nos redimir a alma, mas também o corpo. Então, Cristo fez isso na cruz. Nesse ponto ele está absolutamente correto. Mas a grande questão é como é que Deus aplica o que Cristo fez na cruz a nós pecadores. Tomemos o caso do pecado. Na cruz, Cristo levou os nossos pecados sobre si, não é verdade? Ele levou. Então, a pergunta é: os efeitos disso eu experimento completamente nessa vida? A resposta é não. Por quê? Porque Deus administra o perdão de pecados em 3 fases. Primeiro, Ele me concede o perdão da minha culpa. Quando eu me converto, eu sou perdoado da minha culpa. Deus tira a culpa do meu pecado. Mas o pecado continua em mim, não continua? E aí vem a segunda etapa, que é a santificação. Deus começa a quebrar o poder do pecado em mim. Esse é um processo que dura a vida toda, até minha morte. E é progressivo aqui nessa vida. Mas eu vou morrer com o pecado dentro de mim. Terceira fase, Cristo me liberta da presença do pecado, na ressurreição dos mortos, quando eu terei um corpo imortal, perfeito, igual ao corpo de Cristo. Então, na cruz, Cristo levou meu pecado, só que isso é administrado em etapas. Se eu for pegar de vez, significaria que na hora que eu me converto, eu recebo perdão de pecados, libertação da presença do pecado e libertação e um corpo glorioso. Mas não é isso que acontece. A gente é perdoado aqui, mas a gente continua pecando e só vai se livrar do pecado na vinda de Cristo Jesus. Eu quero dizer a vocês que é da mesma forma que Deus administra a cura. Deus pode lhe curar aqui, você pode pedir e Deus pode lhe curar aqui, mas não significa que você vai ficar isento de doença, porque ela vai voltar de um jeito ou de outro. Você vai ter outras doenças, à semelhança do pecado. Sabe quando é que Deus vai curar todas as suas doenças? Na ressurreição dos mortos. Quando você ressuscitar dos mortos num corpo glorioso, perfeito, aí sim você vai ter um corpo livre de doença, imortal. Ou seja, tudo que Cristo fez na cruz é aplicado por Deus na história até o fim da história, quando Cristo vier. Então está errado você dizer que com base na cruz, você pedir a Deus que Deus lhe dê libertação completa e total das doenças aqui nesse mundo. Seria a mesma coisa você dizer para Deus: Deus, tira de mim todo o pecado, eu não posso mais pecar, eu não quero mais pecar aqui nesse mundo. A resposta de Deus vai ser: ainda não, tem que esperar a glória. Então, você pode e deve, nesse ponto aqui a gente aprende a lição. A gente não ora tanto pela cura quanto deveria. E a gente não lembra que a base da cura é a cruz de Cristo. Nós devíamos fazer isso mais vezes, pedir que Deus nos curasse. Mas você pode saber que Deus pode curar ou não. Vai depender da vontade dEle, porque Ele só vai nos libertar plenamente das doenças na ressurreição dos mortos. O erro de Edir Macedo é querer que o crente, ou dizer que os crentes podem receber tudo isso aqui e agora, e que Deus vai curar sempre, e que isso é alguma coisa que você pode reivindicar de Deus de maneira completa.